Então, esse vídeo é sobre a sociologia do Weber, como a gente tem trabalhado no início da disciplina. Já enviei alguns textos que tratam um pouco da sociologia de Weber. Nunca é demais dizer que o Weber, juntamente com o Durkheim e com o Marx, é o que a gente chama da tríade relacionada ao fundamento, à fundação da sociologia como uma ciência social. Então é importante estudar o Weber, e esse vai ser um pouco o itinerário da disciplina, porque nós vamos adentrar um pouquinho o estudo do Weber e, a partir das suas considerações teóricas e metodológicas, compreender um pouco a educação física, os esportes e alguns elementos que se relacionam à sociologia do Weber. E depois nós vamos fazer esse mesmo itinerário com o Durkheim e com o Marx. De antemão, é importante dizer um pouco sobre o Weber. O Weber foi um professor, pesquisador alemão do final do século XIX e início do século XX, que teve grande notoriedade por criar um método, uma metodologia para a pesquisa em sociologia, para tornar ela válida como uma ciência com a rigorosidade exigida pelo mundo das ciências. Então, o Weber, nesse sentido, ele adquire uma grande relevância, principalmente também pelo debate que ele faz, a crítica que ele faz com o pensamento social dominante daquela época, que era o positivismo, que a gente vai falar um pouco também nessa videoaula, e tentar trazer um pouco os elementos gerais e características gerais daquilo que o Weber propõe como método científico ligado à sociologia. Então, como eu já havia dito, o Weber ele tem uma origem alemã, principalmente a Alemanha ainda fragmentada, não como Estado unificado que a gente conhece hoje. Ele, em linhas gerais, ele compreendia muito a sociologia, não pensando nas estruturas sociais, mas pensando na relação dos indivíduos com essas estruturas. Então é o que a gente chama de sociologia do indivíduo. Não significa que ele estuda o sujeito individualizado, mas ele procura compreender a sociologia não partindo das grandes estruturas sociais, mas fundamentalmente do papel dos indivíduos com relação a essas estruturas. O Weber ele teve um livro que ele ficou bastante famoso, que A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Essa é a obra que dá uma grande visibilidade para ele, mas fundamentalmente não é a única obra. Você tem Economia e Sociedade, que também é um outro livro importante, que ele traz um pouco da explicação da metodologia, dos seus tipos ideais, que a gente vai conversar um pouco aqui também. Então, Weber era um professor que lecionou em algumas universidades alemãs, advinda de uma família economicamente abastada, e estudou direito e se formou em direito em ciências jurídicas. Como vocês puderam ver no texto que eu enviei, no livro chamado Toque de Clássico, Max Weber foi não influenciado, mas alguns pensadores ganharam destaque nas suas influências. Um foi o Nietzsche e outro foi o Marx, apesar de serem abordagens bastante antagônicas e distintas desses dois autores, mas o Weber ele encontra nesses autores algumas influências, como no caso do Marx, que grande parte da obra do Weber é dedicada ao estudo do funcionamento e da sociologia ligado à formação da sociedade capitalista. Então é importante ter esse olhar do lugar de onde vem esse autor, de uma Alemanha fragmentada, de construção do seu Estado único e, de certa maneira, muito vinculada ao estudo do capitalismo e da ação social, que ele chama. Como foi descrito no texto que a gente leu, o Weber ele
o momento que ele se enquadra é muito em virtude de um debate que acontece com o pensamento hegemônico da época, como já abri aqui na introdução, que é o positivismo, que no final do século XIX era o pensamento que dominava as estruturas científicas da Europa principalmente. Ele e o William Dilthey consideravam que o positivismo, que procurava leis sociais dentro de uma linearidade evolutiva, como se as sociedades evoluíssem sempre do menos complexo para o mais complexo, eles não acreditavam nessa concepção universal de ciência social. Eles se contrapunham muito a essa visão positivista de que as ciências sociais ela era resultante de uma linearidade evolutiva, uma linearidade, uma ordem racional e um progresso linear. O Weber, como o Dilthey, eles se contrapunham a essa visão baseada muito nas ciências naturais, de que, na verdade, quando se estuda ciências sociais, os elementos que devem ser considerados deveriam ser os elementos históricos, porque de fato é eles que determinam as ações colocadas na realidade. Então, nesse sentido, o positivismo, só para abrir um parênteses, aqui para ter uma ideia das diferenças desse pensamento positivista com as ideias weberianas, o positivismo é uma doutrina científica proposta por vários autores, mas fundamentalmente por Augusto Comte. Essa teoria ela afirmava que as sociedades elas passavam sempre por um progresso moral e científico através de uma ordem social e do desenvolvimento das ciências. Para Comte, a sociologia deveria basear-se nas ciências da natureza, sobretudo na biologia e na física. Então, nesse sentido, principalmente pelas grandes descobertas biológicas e físicas dessa época, esse pensamento foi muito forte que as ciências sociais deveriam seguir os métodos também colocados nessas áreas das ciências da natureza. E o Weber, como o Dilthey, também eles são autores que se contrapõem afirmando que a ciência social ela tem um caráter diferente do determinismo das ciências da natureza, físicas e biológicas, que de certa maneira as ciências sociais elas dependem muito da interpretação e do seu caráter hermenêutico, né? Ou seja, depende do caráter interpretativo dos sujeitos que estão dispostos a estudar esses fenômenos sociais, diferentemente daqueles sujeitos, daqueles pesquisadores que se adentram a estudar os fenômenos das ciências naturais. Para o Comte, por exemplo, o sociólogo, o cientista social deveria atuar, deveria pesquisar como que os pesquisadores ligados às leis das ciências da natureza, que de certo modo o papel do sociólogo deveria decodificar e criar leis universais de funcionamento para os fenômenos estudados. Então, nesse sentido, o sociólogo deveria ser um cientista observador, apoiando-se no conteúdo de sua análise e do fato. Para Comte, a humanidade, de certo modo, ele colocava que havia estágios de evolução nas sociedades e que todas as sociedades seguiam a lei dos 3 estados. Na antropologia, essa questão do evolucionismo é uma marca bastante evidente também da influência do positivismo. Na disciplina de antropologia e educação física, eu abordo um pouco que o início da antropologia também segue um pouco essa visão evolucionista, como se todas as sociedades tivessem o mesmo caminho linear e progressivo existente. Então, para o positivismo, o sociólogo deveria descobrir, decodificar as leis dos fenômenos sociais, o que determina esse tipo de comportamento coletivo nas sociedades. Para o Comte também havia a lei dos 3 estados, que essas sociedades necessariamente perpassariam por esses 3 níveis evolutivos. A primeira lei, o primeiro estágio dessa lei seria o estado teológico, onde o conhecimento religioso era o determinante, que seriam os primeiros estágios
estágios menos desenvolvidos dessa sociedade, o estado metafísico, que seria o segundo estágio intermediário, onde você teria uma produção não somente de caráter religioso, mas mesmo mantendo esse caráter mágico, mas havia determinadas fundamentações a esses planos. E o terceiro estado, o estado mais evoluído, seria o estado positivo, que é o estado onde o positivismo, naquele momento histórico, afirma que a sociedade estava adentrando. Fundamentalmente, aquelas sociedades ocorrem, a humanidade, de certa maneira, para o positivismo, aconteceu isso quando a humanidade passou a priorizar a ciência como fonte do saber confiável, e não mais do saber metafísico ou do saber religioso. Então, em termos de características gerais, só para dar um panorama geral aqui nesse parênteses, as características do positivismo seriam, primeiramente, ter uma grande influência do iluminismo, nessa ruptura da Idade Média, dos saberes muito vinculados aos saberes religiosos da Idade Média, a partir das primeiras investigações, não primeiras, mas quando a ciência passa a assumir um papel preponderante nessa mudança social da Idade Média para um modo de produção capitalista, onde o saber científico passa a ser algo muito valorizado socialmente, fundamentalmente pelo iluminismo, que é esse período que a gente chama de ruptura com aqueles saberes vinculados aos saberes religiosos como explicativos de toda a ordem social. É uma doutrina filosófica baseada em teorias e leis, então sempre tem uma abordagem muito ampla, procurando saber as leis de funcionamento como se fosse da mesma maneira que funcionassem os fenômenos naturais, como uma chuva que depende de uma precipitação a partir de uma água evaporada, e que essa lei fosse, a partir da descoberta dessas leis, essas leis fossem explicativas, absolutamente imutáveis no decorrer da história. E essa noção muito de ordem e progresso, uma linearidade como fundamento científico. Então é importante essa questão da ordem, do rigor, do empenho, algo que está expresso inclusive na bandeira do Brasil, de ordem e progresso, é um dos ditados mais característicos do positivismo. Então, de certa maneira, quando a gente estuda Weber, a gente percebe que a construção do Weber é uma contraposição a essa visão do cientista social que foi muito construída na época, no século XIX, principalmente na segunda metade, e que, de certa maneira, teve uma grande influência no pensamento social, que influenciou tanto, não só a sociologia, mas como a antropologia e outros campos dessas ciências sociais. Então, o Weber e outros autores passaram a se contrapor essa visão, principalmente ligada à ciência social, essa capacidade de um funcionamento muito ligado à ciência da natureza, como pregava o positivismo. Na verdade, o Weber passa a compreender as ciências sociais com a capacidade de compreender fenômenos sociais particulares, distinto dessa visão mais universal, e que procurasse adentrar de uma maneira mais particularizada, tentando compreender melhor a diversidade de fenômenos sociais existentes.